Não apenas seres benevolentes habitam a densa floresta amazônica. Por aqui também existem criaturas arrepiantes e sombrias. E é sobre essas criaturas que tiram o sono dos habitantes da floresta que iremos contar para vocês. Nessa coletânea, traremos para vocês 5 lendas amazônicas de terror pouco conhecidas e que vão te dar muito medo. As lendas que serão contadas aqui são: Jurupari, considerado o demônio pelos indígenas. Ele rouba o sono, os sufoca e os impede de gritar. O Jurupari é considerado o mal supremo e criador de todos os outros demônios, como Anhangá e Mapinguari. Portanto, você também irá aprender sobre o Anhangá e o Mapinguari. O Anhangá, com seus olhos brilhantes e sua aura maligna, e o imponente Mapinguari, com seu corpo coberto de pelos e sua ferocidade lendária, alimentam os pesadelos daqueles que ousam desafiar os mistérios da Amazônia. Além deles, você também conhecerá a Cruviana, a deusa do vento frio, cuja sua presença faz gelar a alma de tanto calafrios. Por fim, mas não menos assustador, você conhecerá a lenda do Capelobo, considerado o lobisomem da Amazônia e que se alimenta chupando o cérebro de suas vítimas. Então prepare-se para uma jornada assustadora através das lendas amazônicas, capazes de nos fazer perder o sono à noite. E fique agora, portanto, com a lenda do Jurupari, o demônio dos indígenas da Amazônia. No meio da floresta amazônica existe um espírito perturbador chamado Jurupari. O nome Jurupari vem do tupi antigo e possui múltiplos significados. Os principais são boca torta e aquele que vem à nossa rede. Esse último é o mais comum e está relacionado principalmente ao temor que os indígenas tinham do Jurupari na hora de dormirem em suas redes. Durante as madrugadas, os indígenas acreditavam que o Jurupari os visitaria em sonhos, assustando-os com pesadelos e presságios de perigos horríveis. Outras vezes, eles acreditavam que o Jurupari poderia causar asfixia ou até mesmo cortar a língua dos indígenas, impedindo que eles gritassem por socorro. Por esse aspecto sombrio e maléfico, o Jurupari é considerado o deus da escuridão e do mal, o próprio pesadelo. O Jurupari não é apenas um demônio, mas o próprio mal, sendo considerado, portanto, aquele que deu origem a outros demônios como o Anhangá ou os Mapinguaris. Além de atacar os indígenas durante as madrugadas, o Jurupari tenta arrastar as crianças da tribo para dentro da mata e dar sumiço nelas. Isso fez com que eles acreditassem que as crianças seriam os alimentos favoritos do Jurupari. Inclusive, uma das principais aparições do Jurupari é na lenda do Guaraná, no qual ele persegue e mata o jovem Aguiri, enquanto o Curumim estava na floresta buscando frutas para se alimentar. Aliás, se você ainda não conhece essa lenda, já fica aqui nosso convite para que você assista em nosso canal. A Lenda do Guaraná. Pois bem, o Jurupari pode assumir várias formas, como um homem com a boca torta que toca flauta de bambu, uma cobra com braços, um indígena sábio, ou até mesmo um vulto. Essa última forma é a mais comum. Para se precaver e se proteger contra o Jurupari, existem várias oferendas que podem ser feitas. Para isso é necessário levar fumo e outras coisas, como folhas da floresta até uma grande rocha no meio da floresta que esteja sabidamente sob o domínio do Jurupari. Ao adentrar a floresta, os indígenas e caboclos sentem como se estivessem sido observados pelo Jurupari e pelo som de sua flauta, o que de fato estão. Porém, ao deixarem a oferenda, o espírito do Jurupari se acalma por um tempo e os deixa ir embora sem grandes problemas. E essa foi a lenda do Jurupari, o demônio dos indígenas da Amazônia. E fique agora com a lenda do Anhangá, o demônio protetor dos animais e da floresta amazônica. A floresta amazônica é um dos locais mais fascinantes do mundo, e dentro desse habitat existem muitas criaturas misteriosas. Uma dessas criaturas é o Anhangá, cujo nome significa Anhã, alma, e Angá, sombra. O Anhangá é conhecido como Deus do submundo ou Deus dos territórios infernais, e é considerado o inimigo do Deus Tupã, o Deus Criador. Assim, o Anhangá está sempre associado ao mal. Apesar disso, o Anhangá é um protetor benevolente dos animais e da floresta, porém ele é extremamente mau com os humanos que na floresta estejam.
O Anhangá persegue e castiga os indígenas que cometem excessos, principalmente os que caçam e matam animais por pura diversão. O Anhangá permite a caça, desde que realizada em função da sobrevivência e da segurança alimentar. Qualquer outra possibilidade é tratada como crime ambiental e recebe do espírito protetor da natureza punição exemplar. Os que se dedicam à caça de filhotes ou de animais prenhes, ou que estejam amamentando, recebem as punições mais rigorosas. O Anhangá é descrito como um ser mutável, frequentemente aparecendo como um veado branco de olhos flamejantes, embora possa assumir a forma de outros animais ou elementos naturais. O Anhangá pode assumir a forma do boi ou a do peixe, o aspecto do macaco ou o do pássaro, a aparência da onça pintada ou a do jacaré. Não existe limitação para as mutações. A necessidade é quem dá o norte. Quando na forma de veado, sua conformação mais popular, a de um cervo branco com olhos de fogo e uma cruz na testa, ele atende pelo nome de Suaçu Anhangá. Quando o espírito se materializa como tatu, passa a ser denominado Tatu Anhangá. Adora se transformar em touro para gozar da força desproporcional deste animal. Ocasiões em que é conhecido como Tapira Anhangá. Na forma do maior peixe da Amazônia, é chamado de Pirarucu Anhangá. Já quando adota a aparência humana, Anhangá passa a ser conhecido como Mira Anhangá. O Anhangá às vezes é confundido ou associado a outras entidades mitológicas indígenas, como o Curupira ou a Caipora, devido à semelhança em seus papéis como protetores da floresta. Outros associam o Anhangá ao Jurupari, pois ambos representam uma força diabólica, mas são seres diferentes também. Enquanto o Jurupari é frequentemente retratado como o deus da escuridão e do mal, e que visita os indígenas durante o sono, causando-lhes pesadelos e impedindo-os de gritar por socorro. O Anhangá é considerado um espírito protetor dos animais terrestres, mas perseguidor dos humanos. Frequentemente, o Anhangá é visto vagando pelas matas e florestas para guardar os animais contra aqueles que desejam fazer mal. Ele também é considerado um guardião das almas, especialmente das almas dos animais. Em algumas histórias, o Anhangá é visto como um presságio, cuja aparição prenuncia eventos futuros, sejam eles bons ou maus. E essa foi a lenda do Anhangá, o demônio protetor dos animais e da floresta amazônica. E fique agora com a lenda do Mapinguari, a besta fera das matas da Amazônia. Os caboclos contam que no coração da floresta amazônica existe um monstro assustador e extremamente violento chamado Mapinguari. O Mapinguari é descrito como uma criatura grande, coberta por uma pelugem vermelha, com um único olho na testa, boca na barriga, pés de tartaruga voltados para trás, braços longos e garras poderosas capazes de rasgar árvores. Aqueles que tiveram encontros com o Mapinguari relatam seu odor extremamente desagradável, comparado a uma mistura de gambá e lama podre. O nome Mapinguari significa o animal que ruge, ou a besta fétida, devido suas duas características mais marcantes. Diferente dos demais monstros das lendas amazônicas, o Mapinguari é uma criatura diurna, o que significa que ele ataca durante o dia e tira à noite para descansar. Apesar de sua lentidão, o Mapinguari é feroz e perigoso, movendo-se silenciosamente pela densa vegetação para surpreender suas vítimas. O Mapinguari não faz acordos ou alianças momentâneas. Sua natureza é implacável, matando sem piedade quem ouse cruzar o seu caminho. Ao perceber que existe alguém perto, ele percorre a mata emitindo gritos assustadores, roucos, e sai em disparada contra sua vítima, deixando um rastro de destruição e fazendo com que os animais da floresta se escondam. Histórias lendárias narram combates entre o Mapinguari e corajosos caçadores. Em raras as vezes que sobrevivem, os caçadores nunca saem ilesos. Eles ficam marcados para o resto de suas vidas. Apesar de sua ferocidade, o Mapinguari possui 3 fraquezas: água, bicho preguiça, que o faz fugir inexplicavelmente, e uma vulnerabilidade no umbigo. Se um dia você estiver pela floresta, lembre-se de ficar bem esperto e preste muita atenção em qualquer ruído estranho na floresta, porque pode ser que o Mapinguari esteja à espreita, pronto para mostrar sua fúria contra você. E essa foi a lenda do Mapinguari.
a besta fera das matas da Amazônia. E fique agora com a lenda da Cruviana, a entidade que provoca a friagem na Amazônia. Nas noites frias durante o verão amazônico, os caboclos da região se fecham em suas casas, porque essa é uma típica noite de Cruviana. A Cruviana é uma entidade misteriosa e assustadora que vive nas florestas da Amazônia. A Cruviana é considerada pelos indígenas a deusa do vento frio e da neblina, e a esposa do amanhecer. Portanto, ela está sempre associada aos ventos frios e às névoas que sopram durante a noite. A Cruviana, como dito, aparece nas madrugadas do verão amazônico, que corresponde ao período com menos chuvas, especialmente nos meses de junho a agosto. Durante suas aparições, ela torna a noite em um clima sombrio e arrepiante, portanto, longe de ser um frio gostoso. Ela surge trazendo consigo uma brisa gélida, inicialmente agradável, mas conforme a noite passa, ela aumenta o frio e dá calafrios nas pessoas. A sua presença causa arrepios e faz gelar as espinhas, contribuindo para seu aspecto misterioso e assustador. A presença da Cruviana é um frio intenso e penetrante, a ponto de cobertores e roupas não serem suficientes. O frio penetra nos ossos durante toda a noite. A Cruviana se alimenta sugando o calor dos corpos vivos até se saciar, mas prefere sempre evitar o combate e gosta de alvos solitários, principalmente os que não podem se defender, como moradores de rua ou bêbados desmaiados nas calçadas. Dificilmente adentra as casas e só ataca grupos em acampamento, caso esteja realmente com muita fome. Por esse motivo, é raríssimo, embora não seja impossível, que ataque os animais. A Cruviana seduz forasteiro que dorme ao ar livre, envolvendo-o lentamente, e no dia seguinte, o forasteiro está completamente apaixonado. Aqueles que são seduzidos pela Cruviana nunca mais querem ir embora de volta para a sua terra natal, permanecendo para sempre no lugar. Não se sabe exatamente de onde vem a Cruviana. Dizem que os ventos que a carrega são soprados do além-vida e que por isso seria sedenta por aquilo que não possui. O calor que reside no coração das pessoas. Por sorte, a Cruviana desaparece com os primeiros raios solares da manhã, encerrando sua influência assustadora. Portanto, lembre-se, se em um dia quente de verão, a temperatura mudar bruscamente, é a Cruviana chegando com a sua brisa gélida e perturbadora. Se feche em sua casa. E essa foi a lenda da Cruviana, a entidade que provoca a friagem na Amazônia. E fique agora com a lenda do Capelobo, o lobisomem da Amazônia. Existe na Amazônia um ser místico, perigoso e bastante assustador. O seu nome é Capelobo. O Capelobo é mais conhecido nos estados do Amazonas, Pará e Maranhão. O nome Capelobo vem da junção de duas palavras. Cap, que significa osso quebrado, torto ou aleijado, e mais a palavra lobo. O nome Capelobo, portanto, significa lobo torto. O capelobo é descrito como uma criatura humanoide. Possui a cabeça e focinho de um tamanduá-bandeira, enquanto o seu corpo seria no formato de um corpo humano musculoso coberto com pelos. O capelobo é um ser muito rápido e é acostumado a perambular pelas matas próximas a rios e várzeas durante a noite e madrugada. Ele tem o costume de rondar casas e acampamentos na floresta, e sua presença é sempre precedida pelos seus gritos assustadores. Esses gritos no meio da mata se multiplicam em todas as direções, desnorteiam os caçadores e mateiros, que assim vagam perdidos e apavorados, chegando às vezes a enlouquecer só com o grito. O capelobo é um predador voraz e se alimenta principalmente de cães e gatos recém-nascidos perdidos na floresta. Porém, ele pode atacar e se alimentar de animais maiores, ou mesmo de seres humanos, como caçadores ou pessoas que estejam acampando nas florestas. Por possuir uma boa envergadura, ele se atraca no humano
e parte para o seu abraço fatal com suas unhas longas. Na sequência, ele quebra o crânio na região mais alta, introduz a ponta do focinho no orifício e sorve toda a massa cefálica. Como dizem os indígenas da região, supa o miolo. O capelobo não perdoa. Ele se aproveita da sua força para matar a sua sede com o sangue das suas vítimas. Em algumas tribos indígenas da região do rio Xingu, curso de água que inicia no Mato Grosso e se transforma em afluente no rio Amazonas, acredita-se que alguns indígenas, quando ficam muito velhos, eles não chegam a morrer. Ao invés da morte, esses indígenas ganham uma nova vida sob a forma de um capelobo. Por esse motivo, o capelobo é também considerado o lobisomem dos indígenas, ou o lobisomem da Amazônia. Só há um jeito de parar um capelobo. A morte do capelobo só é possível com um tiro certeiro em seu umbigo, podendo ser de flecha ou arma de fogo. Mas se errar, não adianta correr. O capelobo vai lhe pegar. E essa foi a lenda do capelobo, considerado o lobisomem da Amazônia. Se gostou dessa lenda, compartilhe com seus amigos, deixe o like, se inscreva em nosso canal e assista também às outras lendas amazônicas. Agradecemos por assistir e volte sempre!